Aparecida fazendo cada vez mais. A Prefeitura de Aparecida amplia as frentes de roçagem e limpeza de áreas públicas e lotes. Já são 46 tratores e mais de 100 profissionais trabalhando para concluir a tarefa nos 249 bairros de Aparecida. A limpeza e roçagem de lotes garante mais segurança e combate focos de mosquito e a proliferação de doenças como a dengue. É a Prefeitura de Aparecida junto com você, fazendo cada vez mais. Olá, você que nos acompanha pela Opção Play, eu sou Augusto Diniz e hoje a gente recebe aqui na redação do Jornal Opção o deputado federal eleito pela segunda vez mais votado do estado de Goiás, delegado Valdir Soares, do PSL, que além de deputado pelo PSL, é o líder da bancada do PSL na Câmara dos Deputados. Delegado, muito obrigado pela visita. Augusto, amigos do Jornal Online, Opção, obrigado pelo carinho, tá? E agradecer, você falou, votado 2 vezes, né? O maior da história, o raio caiu 2 vezes na mesma cabeça, né? Como a gente brinca. Agradecer a você, eleitor, amigo, ouvinte, né, que confia no nosso trabalho e agora, numa missão mais difícil, liderando a maior bancada hoje no Congresso, que é a bancada do PSL, com 55 deputados. Deputado, vou aproveitar já que o senhor deu destaque para essa questão de ser o líder hoje da bancada do PSL na Câmara dos Deputados. Como que está esse início de atividade parlamentar da nova legislatura, enfrentar esse desafio e como fazer para que essa bancada tão heterogênea, tão diferente, tão divergente do PSL se entenda para defender os projetos do governo na Câmara? Eu ainda bem, né, tenho brincado e estou sendo desafiado pelos demais líderes partidários. Delegado, como que você comanda essa bancada? Porque o delegado Valdir sempre foi sinônimo de colocar fogo, né? Nunca de bombeiro. Então nós estamos mudando a nossa estratégia, a nossa missão. Para mim é um orgulho muito grande ter recebido a confiança do nosso presidente, Luciano, do Rueda, nosso vice-presidente, e principalmente a confiança do Eduardo Bolsonaro, que era o líder na gestão anterior de 8 parlamentares, abriu mão para que eu fosse o líder, e os demais parlamentares dessa legislatura concordaram que eu permanecesse na liderança. Grande missão. Parlamentares heterogêneos, temos empresários, temos agricultores, temos jornalistas, temos advogados, temos professores. Então nós temos coronéis, delegados, uma bancada extremamente competente, capacitada e que faz política no enfrentamento, né? São muito bons e nós estamos buscando, adequando um pouquinho de experiência que a gente tem, um pouquinho mais que os demais parlamentares, colocando cada um numa posição de destaque para que os mandatos de cada parlamentar desse seja coroado de muito êxito e que eles tenham destaque não apenas em Brasília, mas nacionalmente. Estamos numa missão, primeira, né, de apoio incondicional ao governo. E nós temos lá também 5 questionamentos, né? Temos alguns servidores públicos, policiais civis, coronéis que defendem cada um seu ponto de vista em relação a alguns itens específicos referente às suas carreiras, mas estamos tentando demonstrar a eles que mais importante, sem dúvida, é pensar no governo Bolsonaro, não apenas no governo, mas dessa proposta de, por exemplo, da reforma da Previdência, pacote anticrime. Não é um pacote do governo, é um pacote de cada prefeito, de cada governador, do presidente da República e de cada cidadão brasileiro. Deputado, essa bancada que hoje é a maior da Câmara, ela é uma bancada que tem muitas figuras novas na política, puxadas pela força eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, inclusive, novatos que foram eleitos por Goiás, como o Major Vitor Hugo, que foi escolhido líder do governo na Câmara, e tem também a jornalista Joyce Hausmann, que foi a mais votada em São Paulo, a mulher mais votada da história do Congresso, e que também foi escolhida para liderar o governo em todo o Congresso Nacional. Como é que é lidar com esses novatos na Câmara e o que vem a ser essa nova era que o governo defende tanto desde a campanha? Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro usou, ao trazer ao comando a liderança da Câmara, um parlamentar novo. E faz o mesmo com a deputada Joyce. A deputada Joyce, todo mundo, você conhece, ela vem de um berço esplêndido, que é o jornalismo. Então ela sempre foi protagonista onde ela atuou, tem uma capacidade extrema e ela conseguiu construir para, nesta semana, ser
coroada como a nossa líder do Congresso. Uma pessoa capacitada, é minha amiga particular, vai fazer grande sucesso e vem para ajudar a aprovar as reformas. Ela é diferenciada. Vocês vão perceber que foi dada uma missão para uma pessoa que tem extremo relacionamento. Tanto que ela não é indicação do PSL, ela teria uma indicação particular, porque eu confio no trabalho dela. Mas foi um trabalho, e inclusive nós ajudamos a articular a assunção dela nesse posto. Mas ela teve principalmente como padrinhos o Rodrigo Maia e o Davi, presidente da Câmara do Senado. Então só nisso mostra o poder de articulação. E ela tem a confiança também de parlamentares dos outros partidos, MDB, PP, ela tem a confiança de parlamentares de grandes partidos. Isso é extremamente importante para o papel que ela vai desempenhar. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem figuras novas desempenhando papéis importantes dentro do Congresso, junto à liderança e do governo, para fazer com que se tramite de forma rápida e importante as reformas e os projetos do governo que são enviados para o Congresso, a gente tem também uma dificuldade do PSL se entender, por exemplo, no grupo de WhatsApp. A gente vê muitos áudios, muitas informações vazando. O que está acontecendo aí que há uma dificuldade de conter as informações internas do partido que estão virando públicas? Na verdade, aí eu achei legal. Quando você finaliza, diz que se tornaram públicas. Diferente dos outros partidos e da forma antiga de fazer política, onde tudo acontecia nos porões, atrás das portas, nas madrugadas, o PSL lava a roupa suja ao vivo, nas redes sociais, no Facebook, assim é o Carlos Bolsonaro, assim é o Viviano, assim é o delegado Valdir, nós não escondemos nada. O que nós fazemos, Augusto, é muito límpido. E digo uma coisa, na sua casa, na minha casa eu sou 5 irmãos. Nossa, durante a nossa vida nós brigávamos demais. Qualquer família briga, pai, às vezes pai e mãe discute, filhos brigam. Aqui, na redação do Jornal Opção, eu duvido que não tenha seus atritos, seus ciúmes. E na bancada, na bancada do PSL, nem todo mundo é corintiano, creio eu. Tem palmeirense, tem São Paulino, ou diria, comparando aqui com Goiás, tem Vilanovense, tem Goiás, tem Atlético, tem Goianésia, tem Itubiara, tem Anápolis, Tem até, deputado, quem já queira derrubar o Major Vitor Hugo da liderança do governo na Câmara. Na verdade, tem uma divergência de ideias. Na verdade, o Major Vitor Hugo, a situação dele é a seguinte, que talvez poucas pessoas tenham percebido. Se o governo for mal, ele é a primeira cabeça que será cortada. Ele é o líder do governo na Câmara. Se o governo for mal, mas e a sua posição com relação ao Major Vitor Hugo ser o líder do governo na Câmara? Na verdade, o que aconteceu foi questionamentos de líderes de vários partidos. Líderes de vários partidos manifestaram até em jornais e em outros momentos que não concordavam com a liderança, e até o Rodrigo Maia teve resistência em recebê-lo para audiência na Câmara Federal. Então, na verdade, ele encontrou talvez uma falta de compreensão. Seria a mesma coisa que a gente chegar aqui amanhã, um jornalista recém-formado, aqui no Jornal Opção, e chegar a comandar todo mundo. Acabou de sair da faculdade, acabou de terminar a faculdade, e ele vinha aqui para liderar toda a redação do Jornal Opção. Ou um oficial recém-formado, ou um delegado que saiu da academia, ele sair e ir comandar a delegacia ou a polícia civil. Isso deixou o senhor incomodado, insatisfeito de alguma forma, por estar no segundo mandato agora como deputado federal e ver um deputado recém-chegado, que era um servidor de carreira do Legislativo, assumir essa posição tão importante? Eu acho que a posição mais importante hoje, que o delegado Valdir, são poucos que ocupam. Porque o presidente, o filho do presidente, 55 parlamentares, 54 parlamentares do PSL, deram ao delegado Valdir o espaço mais importante que possa existir, que é o comando do partido, do maior partido, o partido presidente. Em nenhum momento eu almejei ser líder do governo, porque o líder do governo, aí você tem que fazer, talvez a minha experiência e maturidade tenha levado a essa dedução. O líder do governo é a primeira pessoa a cair. Se o governo já perdeu uma votação, se o governo perder 3, 4 votações, ele está fora. Já o líder do PSL não, ele tem um trabalho mais consistente, mais duradouro, no mínimo 1, 2,
3, quiçá 4 anos. É um trabalho mais consistente. E eu tinha que harmonizar a bancada. Alguém tinha que fazer essa harmonização. Alguém tinha que construir a liderança do PSL, que não existe. Hoje a liderança do PSL está nas redes sociais, já. Nós temos uma estrutura de jornalismo, jurídica, uma estrutura de plenário, de comissões. Então, quem que construiu isso? Teve a mão do delegado Valdir. Então, para Goiás, para mim pessoalmente, não existe espaço mais fundamental do que ser o líder do maior partido do país nesse momento. O Major Vitor Hugo conquistou o espaço dele como presidente da República. Ele tem a confiança do presidente da República. A Joyce tem a confiança do presidente da República. É um cargo de confiança que cabe apenas ao presidente escolher. Deputado, hoje a pauta mais importante do governo de tramitação no Congresso, que começa primeiro pela Câmara dos Deputados onde o senhor está, é a chamada nova Previdência, que é a proposta do governo Bolsonaro, chefiado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, de reforma da Previdência. Indispensável. O senhor disse que ela é indispensável, mas hoje o painel da Folha de São Paulo divulgou que o próprio ministro está começando a ter que ir ao Congresso e negociar tanto com a nova quanto a velha guarda das duas casas para tentar fazer essa reforma caminhar, e ele diz a essas pessoas, pelo menos é o que a Folha traz, o painel da Folha traz, que há uma dificuldade em criar articulação. Hoje há de fato essa dificuldade para criar uma base do governo em torno da reforma? Na verdade, diferente de outros governos, eu penso que existe hoje um entendimento do Guedes, do Marinho, de que o Executivo ele tem que fazer o convencimento do Parlamento. Quem vai votar essa reforma são os parlamentares. O governo fez essa reforma. Até existe sim, houve um descontentamento do Parlamento não ter sido convidado para a apresentação da reforma. Os governadores foram, mas os parlamentares todos não foram. Então eles não se sentiram contemplados. Manifestamos isso para o presidente da República e esse relacionamento aumentou. Essa semana passada, o Marinho recebeu a bancada do PSL. Essa semana ele foi no Congresso falar com 3 bancadas. Na próxima semana irá falar com as demais bancadas. Então o governo mostra uma disposição muito grande de dialogar. Então nós queremos fazer sim essa reforma. Ela vai ser aprovada, ela é indispensável não para o nosso governo, mas para o país, para cada governador, para cada prefeito. E o ministro Moro, quando vier com o pacote da segurança, o Guedes, o Marinho, eles vão sim dialogar. Nós queremos dialogar. Nosso governo não é ditatorial, ele é do diálogo, da construção. Delegado Valdir, esse é o texto da reforma essencial. Como é que o senhor viu? É o texto necessário? Precisa de haver alguma alteração? Os militares terem ficado de fora desse primeiro envio do pacote da reforma da Previdência preocupa os deputados? Como é que o senhor vê isso? É um texto da reforma, a nova Previdência é duro com privilégios e busca equidade. Vai sofrer adequações. Na reunião de líderes isso já ficou muito claro. Eu já tinha manifestado na imprensa a respeito e outros líderes também, sobre a necessidade da chegada da reforma dos militares, para que não haja um tratamento diferenciado, mesmo que seja a votação deles de projeto de lei e a reforma seja do PEC, mas Rodrigo Maia já se comprometeu que a reforma dos militares será votada apenas depois da reforma, no dia seguinte à reforma da Previdência. Então houve um comprometimento dele. As duas não queremos privilégios de ninguém, nem de militares, nem de juízes, nem de promotores, nem de políticos, nem de funcionários públicos. Todos têm que entrar, dar a sua cota de sacrifício. Então é uma reforma que acaba com privilégios, é dura, é legalista, vai ter suas adequações. Penso que em relação ao BPC, que existe uma contrariedade, em relação à rural, e terá algumas diferenças no tratamento em relação a policiais, professores, rurais, mulheres, que são situações que têm se estendido ao longo do tempo. Então, serão mantidas algumas diferenças, mas menores. O deputado ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil disse recentemente que espera que a reforma já esteja aprovada nas duas casas até no máximo em junho desse ano. Você acredita que isso é possível? Ou a discussão dentro do Congresso vai demandar mais tempo para se analisar melhor o texto da reforma? Eu até brinco, né? Não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal, e cabe realmente aos presidentes de cada poder fazer essa manifestação. Essa é uma pretensão da Casa Civil, mas Rodrigo e Davi já disseram que querem aprovar essa reforma até o meio do ano.
são os presidentes das casas que conduzem esse processo. Então, tanto que o Senado já tem comissões que já passarão de forma concomitante discutir a reforma da Previdência no Senado. Então, acho que é interesse do país, de deputados federais, de senadores, um trabalho conjunto, tá? Para privilegiar, para manter a diferença, para tirar as diferenças. Onde hoje o teto salarial de quem é da iniciativa privada, você jornalista, e você que está nos assistindo, é 5.500 alguma coisa, enquanto para o funcionalismo público, para algumas carreiras, o teto é 30, 40, 50 mil reais. E quem paga a conta? Todo mundo paga a mesma conta. Então nós temos que quebrar esses privilégios, igualar políticos, juízes, promotores, tribunais de contas, defensores públicos, auditores fiscais, funcionários públicos, com as demais pessoas que fazem a contribuição para a Previdência. É esse país que nós queremos. Sobre a situação específica de suspeitos de casos de corrupção envolvendo Bebiano, que é o ex-ministro da Secretaria-Geral da Casa Civil da Presidência da República, o ministro do Turismo, inclusive a investigação do Ministério Público, que ainda não chegou no senador Flávio Bolsonaro, mas isso pode acontecer. Como é que o senhor vê isso? As suspeitas de enriquecimento ilícito, movimentações financeiras atípicas e o uso de candidatas laranjas para botar a mão no fundo partidário específico para as candidatas mulheres? Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Se alguém errou, vai ser punido. Mas nós não podemos rasgar a Constituição. Tá? Então, presunção de inocência, ampla defesa, contraditório. Hoje, me parece que iniciou a investigação em relação ao ministro Marcelo. Em relação ao ministro Bebiano, não existe nenhuma investigação. Ele era o presidente nacional do partido, apenas destinava os recursos. A responsabilidade é do presidente de cada estado. E é o presidente do estado que tem a responsabilidade em relação aos recursos. Então, agora, a entrevista mais lúcida está hoje no jornal O Globo, o Folha de São Paulo, que é do presidente da casa, Rodrigo Maia, em relação a essa questão dos laranjas. Ele disse o seguinte: a responsabilidade, a culpa é do STF, que já que o parlamento colocou recursos para as candidatas mulheres de 5% a 15%, e o STF, na sua sabedoria, na sua forma de legislar, estabeleceu que tem que ser 30% de recursos. Então, foi o STF que incitou e forçou você fazer adequações estaduais para ter candidatos e para destinação de recursos, sob pena de tirar recursos dos candidatos que são homens. Então, penso que foi a entrevista, a fala mais lúcida nos últimos dias dessa suposta questão de laranjas. Tá? Então, digo para você, nenhum presidente estadual, eu sou presidente do PSL aqui em Goiás, tem a pretensão de colocar qualquer candidato a laranja. Mas eu desafiei o jornalista da Folha de São Paulo, que fez a matéria. Falei assim: olha, desafiei ele, continuo desafiando qualquer jornalista que queira assumir a presidente do PSL nas eleições municipais. Eu dou a presidência para ele. E aí ele vai montar a chapa de vereadores, de prefeito e das mulheres com cota de 30%. E depois da convenção, quando uma dessas mulheres desistir, ele vai ter a missão de tirar 3 candidatos homens, que já estão em campanha. Aí esses candidatos homens vão chegar com a arma e vão dizer: se você me tirar, eu te mato. Aí ele vai aprender como que se faz a construção, né, de uma eleição. Cada mulher que sai, você perde 3 homens. E cada mulher que sai, você tem que tirar recursos do candidato masculino. Então reduz a quantidade de recursos. Então, na verdade, você é obrigado a substituir as mulheres que desistem. Aqui em Goiás, 2 ou 3 desistiram. Você é obrigado a substituir, sob pena de você correr risco de vida e ser acusado de que você está vendendo, né, a candidatura daqueles. Todo mundo se acha que vai ser eleito. Então não é tão fácil como aparece. A culpa é um pouquinho, mais uma vez, um pouquinho do STF. Delegado, só para ficar claro, pelo que o senhor está dizendo, parece que o seu discurso é de que a oportunidade faz o ladrão, e essa oportunidade teria sido dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É uma tentativa de tentar isentar uma possível possibilidade, uma possível culpabilidade, caso as investigações tragam que pessoas do PSL foram os culpados por esses casos? Eu discordo de você de que a oportunidade faz ladrão. Em nenhum momento nós estamos fazendo isso, e em nenhum momento o PSL fez isso. Nenhum momento o PSL fez isso. Não estou justificando isso. Eu estou dizendo que a Câmara Federal, claro, pesquise na lei, nós votamos a lei eleitoral e colocamos
que o recurso para as mulheres seria de 5% a 15%. Quem fez a mudança e colocou 30%? Foi o STF. Então, eu estou dizendo onde que é a origem do problema e onde que tem que ser mudado. O STF veio e legislou, que não é papel dele. Como quer legislar? Legalizar a droga, legalizar o aborto, em outras circunstâncias, isso não é papel. Toda vez que o STF faz a legislação, ele ferra o país e ferra o brasileiro. Então, o que acontece? Qualquer presidente de partido, ele tem que fazer a destinação dos recursos para as mulheres. Agora, eu não tenho bola de cristal, nem sou adivinho se um determinado candidato, se ele vai ter 10 votos, 100, 200, 300 ou 2 milhões de votos. Quando tiver essa bola de cristal, quando algum político tiver essa bola de cristal, desculpa pegar o celular, quando algum político tiver essa bola de cristal, eu quero ela emprestada, que aí todos os meus candidatos, mulheres e homens, vão ser eleitos. Então você faz a aposta. Você já fez prognóstico da loteria? Quando eu tinha aquela zebrinha? Ou quando você vai lá na loteria, escolhe os números para ver se você vai ganhar um grande prêmio? Assim é a posição do líder, do presidente do partido, quando ele monta a sua chapa. Aparecem 500 candidatos, dos quais 450 homens. Sobre a questão específica que o senhor falou do judiciário legislar, que é um papel do Congresso, isso não é uma ocupação de um vácuo de poder? Como que o Congresso pode evitar que o judiciário queira legislar, já que há temas polêmicos específicos em que o Congresso se abstém de discutir e deveria discutir? Na verdade, essa semana, os parlamentares do nosso PSL já protocolaram um pedido de impeachment de alguns ministros do STF que estão ousando legislar, como Lewandowski, como Gilmar Mendes, que estão ousando legislar. Se a Câmara e o Congresso têm o seu papel de legislar, nós não podemos nos omitir. Existem as ferramentas adequadas na lei, na Constituição, para que o Parlamento legisle. Então, existe o papel constitucional. E tem também, se por um acaso o parlamentar que você escolheu os 4 anos não ajude a legislar, você tem de 4 em 4 anos a possibilidade de mudança. E você tem também, e hoje, além dos meios legais, constitucionais, existe também as formas de pressão ao Congresso para que vote determinado assunto. Nós não nos omitimos, nós queremos votar, tá? Mas não podemos, um outro poder não pode se miscuir naquilo que cabe à Câmara. É a mesma coisa que você querer que um enfermeiro ele passe a fazer cirurgia, passe a fazer parto. Então, você não pode se miscuir nas atribuições de outro poder. Bom, você acabou de acompanhar a entrevista com o delegado Valdir Soares, que é deputado federal pelo PSL e líder da bancada do PSL na Câmara dos Deputados. Delegado, muito obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Sempre à disposição. Um abraço.